Sextou. Mais uma sexta-feira, mais uma semana, gente. Mais um dia que o Senhor nos deu na terra. Mais um dia que nós podemos ver a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o compromisso de Deus com a humanidade. Um compromisso que ele assumiu antes da fundação do mundo, que era criar o ser humano e cuidar e realizar o sonho dele, que era passar a eternidade com o homem. E ele fez tudo o que era necessário. E está levando a igreja dele até o fim, até o glorioso dia em que ele vai nos ressuscitar. Aqueles que morreram em Jesus vão ressuscitar. E vamos passar a eternidade com Deus. Deus está cumprindo a promessa dele, o sonho dele, o propósito dele. Hoje, eu quero ler um versículo que está em Romanos 5, que diz assim: a justificação pela fé e paz com Deus. Romanos 5:1 diz: justificado, pois, preste atenção, justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que a paz vem da fé em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Porque a fé em Jesus nos justifica diante de Deus. Então, o que acontece? Deus fica em paz com o homem. Então, Deus está dizendo que o que gera essa paz é crer em Jesus. Certo? O que faz Deus ter paz com o homem é Jesus. O sacrifício do Cordeiro que Deus escolheu para si. Certo? Então, igreja, guarda isso. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou ler o 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, por intermédio de quem? De Jesus. Obtivemos igualmente acesso pela fé. A paz vem pela fé em Jesus Cristo e também pela fé a graça. A graça de Deus, na qual estamos firmes. Gente, a Bíblia diz que a graça nos torna firmes, alicerçados, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, olha só, a fé em Jesus Cristo, olha os benefícios, os privilégios que a fé em Jesus Cristo, que é o Cordeiro que Deus escolheu para si, para levar o homem de volta, para reconciliar o homem de novo com Deus, Jesus. A gente tem paz, a gente tem a graça e podemos descansar nesta graça. Igreja, o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo é muito mais do que a gente imagina. Eu já falei isso em algumas vezes. Quem me conhece sabe que Deus me dá as mensagens que falam da graça, que é a profundidade do amor de Deus, que é onde está o verdadeiro relacionamento de Deus com a igreja. A graça de Deus não começa e não termina na cruz. A graça de Deus começa antes da fundação do mundo e vai por toda a eternidade. Que é o favor de Deus. Tudo é graça, tudo é favor de Deus. Não tem como um homem obrigar a Deus a nada. Aí o que eu quero falar um pouquinho hoje sobre o quê? É que a gente acha que para nós recebermos as bênçãos de Deus, a gente, como ama a Deus, e quem ama agrada, certo? Certo, concordo, quem ama agrada. Então a gente diz assim, nós temos que agradar a Deus, a salvação é de graça, mas nós temos que agradar a Deus, porque a gente agrada quem ama. Sim, concordo. Só que existe um porém. E é sobre esse porém que eu vou falar hoje, certo? Vamos lá. Para a gente agradar alguém,
Primeiro a gente tem que saber se vamos alcançar as expectativas dessa pessoa de ser agradada. Vou dar um exemplo. Um filho chega pro pai e fala assim: pai, tirei 9 na prova. Aí o pai olha para ele e fala assim: se tivesse se esforçado, tinha tirado 10. Aí ele chega, estuda, tira 10. Pai, tirei 10. Aí o pai olha para ele e fala: não fez mais que tua obrigação. Eu pergunto: esta criança quer agradar o pai? Quer. Mas ela vai conseguir agradar este pai? Não. Então, a gente tem que levar em conta isso. A gente ama e quer agradar? Sim. Mas a gente tem que saber se vai alcançar as expectativas dessa pessoa que a gente quer agradar. Deus, ele é sábio. Deus, ele tem um entendimento profundo de todas as coisas. Por isso que ele, na sua sabedoria, entendimento profundo, amplo de todas as coisas, porque o homem só enxerga de um jeito. O pecador, o pecado, o castigo, só dessa forma que nós, seres humanos, enxergamos a obra que... o que Jesus fez na cruz. A gente só enxerga dessa forma. Que veio morrer pelos nossos pecados, tem que se arrepender, tem que pedir perdão, e senão vai para o inferno. A gente tem uma visão muito limitada. Mas Deus, quando fez todas as coisas, ele não fez pensando na nossa visão. Ele não fez baseado na nossa visão, na limitação do nosso entendimento. Ele fez baseado no entendimento dele. Ele fez baseado na visão dele, nesse conhecimento amplo que ele tem, essa sabedoria que ele tem de todas as coisas. E Deus sabia disso. Que não basta você querer agradar, você tem que saber se você vai alcançar o grau de expectativa dessa pessoa de ser agradada. Deus, olha só, Deus, ele é imenso, ele é intenso, ele é profundo. Ele é santo, santo, ou seja, santíssimo, né? A gente é só criação. A criação não tem poder e vida em si mesmo. A criação não tem poder de praticar o bem. A criação tem conhecimento do bem e do mal, mas não tem poder de praticar o bem. Por quê? Porque só Deus é bom, só Deus é misericordioso, só Deus é generoso, só Deus é fiel, só Deus é manso, só Deus é humilde, só Deus é paciente, enfim, só Deus é tudo. Por isso que ele falou que ele é um grande eu sou. Nós somos receptores de toda boa dádiva. Então jamais poderemos, Deus viu que jamais poderíamos agradar a ele. Não tem como a criação agradar um Deus que é santo, santo e santo. Deus, e como Deus, se Deus tivesse colocado a igreja debaixo da lei, o que ia acontecer? A gente não ia conseguir cumprir. Logo, a gente ia se tornar o quê? Culpado. E culpado se torna o quê? É condenado. Com certeza a gente ia terminar condenado. Só que o objetivo E qual era a sentença da lei? A alma que pecar, esta morrerá. Então a sentença nossa o castigo seria a morte. Só que o objetivo de Deus, desde antes da fundação do mundo, não foi condenar o homem. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele e passar a eternidade com ele. Por isso, igreja, que Deus não colocou sua igreja debaixo de lei, mandamento, ordenança, aviso e regras. Porque tudo isso é bom, perfeito e agradável? É. Só que o que acontece? Tudo isso torna o homem ciente do que é certo e errado. E o homem, com certeza, ia pisar na bola. Então, Deus ia ter como se basear para cobrar do homem. O homem não seria inocente, porque foi avisado. Não é assim que a gente faz com um filho, quando a gente avisa o filho: olha, não mexe nisso. O filho mexe, o que a gente faz? Eu não disse que não era para você mexer? Eu não te avisei, mas mãe, não interessa, você sabia. Aí pá, eu nunca mais mexer. Quando eu
mandar fazer uma coisa e você se desobedecer, vai apanhar de novo, pá! Porque vale, pá! Aí começa... Ainda mais se for um prejuízo. Algo que foi uma encomenda, ou algo que custou muito caro, ou algo que quase arriscou a vida dele ou a vida de alguém. O pai e a mãe entram no desespero e começa a bater. Por quê? Porque foi avisado. Certo? Deus, ele é sábio. Ele sabia que se ele tivesse colocado a igreja debaixo de lei, mandamento, ordenança, regras e avisos, o homem seria culpado. Ele ia o quê? Não, ele falou, você foi avisado. Por que você fez? Não sabia que ia ter consequência? Então, já era. E a sentença seria a morte. Certo, igreja? Por isso que Deus não botou sua igreja debaixo da lei. Porque a lei, ela não perdoa. Por exemplo, se você transgride a lei de trânsito, você é julgado pelo quê? Pela lei de trânsito. E ninguém sai de um tribunal sem alguma consequência. Ou é multa, ou é... Como é que é o nome do negócio que fala? Esqueci. Aquele dinheiro que paga pra... Esqueci como é que se fala o nome. Ou é um trabalho social, ou é um trabalho de voluntário, ou então vai pra cadeia, ou perde a carteira, alguma coisa acontece. Ninguém vai para um tribunal sem sair com consequência. Porque a lei não perdoa, é fiança. Pagar fiança. Ninguém sai de um tribunal sem consequência. Portanto, o perdão não é da lei. Perdão, na verdade, não é nem perdão, igreja. É que eu não vou entrar em detalhes aqui, não, porque vai ficar muito longo o vídeo. Depois eu vou falar sobre isso. Que não é perdão. A gente não vai passar a eternidade com Deus porque Deus perdoou a gente. É uma outra coisa que eu vou explicar no próximo vídeo. Tá bom? Então a lei, ela não perdoa. Com certeza nós seríamos condenados à morte. Certo? Portanto, igreja, Deus é muito sábio. E o que ele fez? Já que ele sabia que nós não poderíamos agradá-lo com obediência à lei, mandamentos, regra, aviso e... O que ele fez? Ele mudou a forma de ser agradado. Agora, a forma de agradar a Deus é a fé em Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, igreja, preste atenção. A igreja é resultado da fé em Jesus Cristo. A igreja é resultado da fé em Jesus. E se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e a igreja é resultado da fé em Jesus Cristo, então significa que a igreja já agrada a Deus. Gente, a mensagem da graça está escrita nas entrelinhas. A mensagem da graça não está escrita nas linhas da Bíblia. Está escrito nas entrelinhas da Bíblia. A mensagem da graça não se explica com raciocínio lógico. A mensagem da graça se explica com a justiça do amor. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se a igreja é resultado da fé em Jesus, significa que a igreja agrada a Deus. Não é pela obediência à lei. Deixa eu ver. Acho que aqui no versículo 3, eu não ia falar sobre isso, eu não ia citar esse versículo não, mas eu lembrei que eu já li esse versículo. Que ele fala, em Romanos 2 e Romanos 3, fala sobre a justiça do homem, no Romanos 2, e no Romanos 3 fala da justiça de Deus, que diz que é independente a obediência à lei. É que eu não achei, não ia citar esse versículo, mas depois vocês leiam com calma, que fala que a salvação é pela fé em Jesus, independente a obediência à lei. Por quê? Por causa disso. Porque não tem como o homem obedecer mandamento, lei, regras, ordenanças e avisos. Não tem. Porque Deus é santo, santo e santo. E a gente é apenas criatura. A gente não tem poder de praticar o bem. A gente tem conhecimento do bem. Logo, a gente jamais, por nossa livre e espontânea vontade e força,
não tem como obedecer a mandamento, lei, regra, aviso e ordenanças. Não tem. Por isso que Deus fala, independente da obediência à lei, independente do mandamento, é fé em Jesus Cristo. Certo? Deus mudou a forma de ser agradado. Ele não está buscando o próprio interesse. Porque se fosse obediência à lei, mandamento, ordenanças, lei e regra, ele estaria buscando o próprio interesse dele. Mas ele é amor. O amor não busca o próprio interesse. Está escrito lá em 1 Coríntios 13. Certo? Então, igreja, você é resultado da fé em Jesus Cristo. Então você já agrada a Deus. Aí, sabe, mas tem tanta coisa ruim, tanta gente, aí tem esses escândalos e não sei o que, como é que a gente pode agradar a Deus? Já falei, mensagem da graça, graça não se explica com raciocínio lógico, porque a Bíblia chama de ira. Lá na Antiga Aliança, Deus chamava a justiça do raciocínio lógico dele de ira. Me provocaram a ira, eu os consumirei na minha ira, eu os castigarei, eu me vingarei. Castigo é vingança, que é falta de perdão. Deus não está dizendo se seja certo ou errado. Deus está esmiuçando. Deus está falando dele, que ele não está debaixo da antiga aliança e nem colocou a sua igreja. Certo? Então, justiça do raciocínio lógico, tanto de Deus quanto do homem, Deus chama de ira. E a palavra de Deus diz que a ira do homem, ou seja, a justiça do homem, não produz a justiça de Deus. Portanto, quando a gente começar a analisar a conduta de algum irmão ou de alguma irmã, certo? Pelo que fez, ou dos escândalos, ou de alguém, pode parecer muito justa a nossa indignação. Mas saiba que Deus está chamando de ira. Deus vê como ira. Que nem lá na antiga aliança ele dizia que o raciocínio lógico dele era ira. Certo? Então, meu irmão, minha irmã, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Pode parecer muito justo a gente ficar indignado com os irmãos que traz escândalo. Pode parecer muito justo, mas a Bíblia chama de ira. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Depois, nos próximos vídeos, falarei mais um pouco sobre isso, de uma maneira mais esmiuçada. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigada pela mensagem da graça. Pai, o Senhor é tão maravilhoso que a minha justiça não produz a tua justiça. Porque por mais que pareça louvável, pareça justo a gente analisar a conduta do outro, se a gente não analisar segundo o amor, é ira. E a nossa ira não produz a tua justiça. O Senhor vê o homem, ainda mais um filho teu, de maneira diferente de nós. Pai, tu és maravilhoso, porque o Senhor nos vê todos como seres iguais. Somos criaturas totalmente dependentes de ti. Pai, eu sei por que o Senhor permite as coisas. É para nos ensinar, é para nos lapidar. Pai, muda a nossa visão. Que a nossa boca fale de palavras de vida. Que a nossa boca leve esperança para as pessoas. Pai, então em nome de Jesus estou aqui agora, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Não sou eu, é o Senhor. Orando agora por essas vidas. Espírito Santo, intercede. Intercede para as pessoas, pelos pedidos do Face. Pai, Espírito Santo, intercede, leva vida, gera paz, gera alegria, gera recomeço. As orações, os pedidos de orações do Face, do Zap. Pai, pedidos de pessoas que me pediram pessoalmente, por oração. Pai, em nome de Jesus, eu não tenho poder para fazer nada por ninguém. Mas, Espírito Santo, Pai, o Senhor tem poder, todo domínio, todo poder e autoridade. Pai, só o Senhor pode ajudar esta nação. Só o Senhor pode mudar a história da minha nação. Só o Senhor pode mudar a história do meu país, Pai, do meu Brasil. Pai, esta terra que o Senhor ama. Pai, em nome de Jesus, eu sei que não cai um fio de cabelo sem a tua permissão. Então muda a nossa visão, faz a gente enxergar o bom, perfeito e agradável.
Senhor, em nome de Jesus, escreve uma nova história para esta nação, para o povo brasileiro, para cada vida que o teu olhar alcançar. Dá uma nova história, Pai. Um recomeço. Visita os quatro cantos da terra. Eu sei que a tua bondade está derramada nos quatro cantos da terra, porque o Senhor não fez o ser humano para destruição. O Senhor fez para viver contigo. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos amou até o fim. Muito obrigada porque o Senhor fez tudo o que era necessário para a gente passar a eternidade contigo. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor sabia que nós não teríamos condições. Muito obrigada porque o Senhor mudou a forma de ser agradado. Agora é a fé em Jesus. E até a fé em Jesus o Senhor nos dá. Pai, o Senhor fez tudo o que era necessário. Porque até a fé em Jesus Cristo é um presente que o Senhor dá para os seus eleitos, para que se cumpra a eleição. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Porque eu sei que o Senhor está cuidando de cada um de nós com a tua bondade, compaixão e misericórdia. E eu sei que no tempo certo você vai enviar a resposta para cada pedido, para cada vida que geme, para cada vida que está se sentindo sozinho, desesperado, fraco. O Senhor vai levar a saída. Dá paz ao coração, Pai. Dá paz, dá conforto a quem perdeu alguém. Cuida do meu país. Cuida do meu país. Usa as vidas como instrumentos a favor deste país. Meu Pai, em nome de Jesus, nos dá um bom final de semana, um final de semana maravilhoso a cada filho, a cada ser humano. Pai, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, para esta semana, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ficando por aqui e até o próximo live, se Deus assim permitir. Um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso. Quem puder, vá à casa do Senhor, vá adorar a Deus ao vivo e a cores. Tchau, obrigada pela atenção. E tem mais, gente, ainda tem muita coisa de Deus para você. Tchau. Vou tentar desligar isso aqui. Tchau. Obrigada pela atenção. Quem puder, visite o meu canal Profundidade do Amor de Deus, Marques de Souza, que lá tem vários vídeos que a Bíblia é um estudo. É um grande quebra-cabeça e cada versículo é uma peça. Ela precisa ser montada. Então eu tenho certeza que a sua visão em relação à Bíblia e a Deus, a você e ao teu próximo vai mudar. Mudou a minha. É maravilhoso. Tchau.